Muito boa noite, como é que vocês estão? Estamos começando hoje, nessa noite de quinta-feira, mais um episódio do podcast Em Cena. E se você não segue ainda a gente no Instagram, por favor, né? Corre lá e segue a gente lá, porque lá tem muita coisa legal, vários cortes aqui do nosso episódio. E se você não se inscreveu aqui no nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho para você não perder aí os nossos episódios que vão ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Quero começar aqui agradecendo também aos nossos patrocinadores, Doma Cabelo, Camaleão Viagens e o Estúdio Arcanjo. Gente, hoje nós vamos receber aqui ele que é, assim, 1001 utilidades. Ele é ator, diretor e é fundador da Cia Lázari. Vitor Lázari. Oi, olha, gente, me chamando de Bombril logo no começo. Realmente. Tudo bem, Marcos? É prazer receber você aqui, meu amigo. Seja muito bem-vindo aqui ao podcast Em Cena. Obrigado. É muito bom falar, né? Eu gosto um pouquinho de falar. É isso aí. Vitor, vamos começar aqui. Conta um pouquinho para mim aqui como é que nasceu a companhia, a Cia Lázari. Então, a Cia Lázari, até hoje eu me pergunto se ela começou... Talvez ela tenha começado sem um nome. Primeiro, no Guarujá, em 2018, eu fiz uma cena autoral, que o nome era Top Drag, que era um concurso, uma final de um concurso drag. E aí eu convidei pessoas, eu dirigia a cena e atuava também, eu fazia uma das drags que competia. Era uma grande bagunça. E aí, depois dali, eu fiz apresentações, mas aí juntando pessoas. Sempre juntava pessoas, atores, atrizes, pra gente fazer cenas, fazer apresentações no Guarujá, que é onde eu, de fato, comecei a fazer teatro. Estudei lá também. E aí, em 2019, eu comecei a estudar em São Paulo, mas morava ainda no Guarujá, então subia e descia. E aí, no final daquele ano, de 2019, eu fiz um monólogo, que o nome era Cassandra Albuquerque, que era uma jornalista gaga. E aí eu fazia essa jornalista. E aí, de fato, assim, quando nasce a companhia, foi em 2020, a pandemia, eu louco da pandemia. Em 2019 já tinha, né, o nome Cia Lázari, mas aí na pandemia eu louco, como qualquer outra pessoa na pandemia, o que eu faço? E aí foi que eu comecei online. Sim. Juntei um grupo e a gente começou a ensaiar Quem Casa Quer Casa, de Martins Pena. E aí foi no dia 7 de agosto de 2021 que a gente ensaiou quase um ano online. E foram 10 ensaios presenciais, somente. Olha. Somente 10 ensaios presenciais, e aí a gente estreou no Guarujá na reabertura do teatro pós-pandemia. Então ainda tinha algumas regras de assento, de restrição, né? A quantidade de pessoas que poderiam estar na sala de espetáculo, mas assim, lotado. Era sábado e domingo, 7 e 8, lotado. E aí a gente percebeu a necessidade que as pessoas têm de estar com pessoas. E aí, depois disso, de Quem Casa Quer Casa, teve Quarto de Empregada, que a gente participou de um festival em Santos, mas aí apresentou. Quem Casa Quer Casa também, a gente viajou por 6 cidades. Então teve Jundiaí, São Paulo, 2 temporadas, teve Guarujá, teve Praia Grande. Sempre assim, Baixada, porque eu sou de Santos, mas eu morei muito no Guarujá e o teatro começou no Guarujá. Então, aí depois de Quarto de Empregada, que a gente fez em Santos, fez em Praia Grande, fez também aqui em São Paulo. Aí a gente fez Perdoa-me por Me Traíres, ano passado, de Nelson Rodrigues. E esse ano, Doroteia, também de Nelson Rodrigues. Acabamos de finalizar a primeira temporada. Mas quando você, né, lançou aí a Cia Lázari, que vocês faziam os encontros online, era só entre vocês o grupo, ou você fazia alguma coisa aberta para, de repente, algum público, alguma coisa acompanhar o processo que vocês estavam fazendo? Então, em 2020, a peça estreou em 2021, né? Em 2020, o Movimento Teatral de Guarujá, que eu comecei fazendo parte em 2017, quando ele fundou, decidiu, por conta da pandemia, fazer uma mostra de teatro online. Sim. Então, a gente fez esse espetáculo no Zoom. Então, Legal.
eu tinha que dirigir os atores e dirigir o vídeo, né? Então, assim, você fala pra esquerda porque a outra pessoa vai falar pra direita porque o Zoom... as duas pessoas estão conversando pelo Zoom. Foi uma experiência muito louca da minha vida, dirigir um espetáculo no Zoom, mas foi também muito importante para eu entender que tudo é possível. E também entender a necessidade que as pessoas têm de cultura, de estar vendo, assistindo, participando, seja vendo um filme, seja vendo uma peça, seja a categoria de teatro online que foi criada na pandemia. Muitas coisas ruins aconteceram na pandemia e a gente também descobriu muitas coisas boas também. Do fazer mesmo, do fazer artístico e a necessidade que as pessoas têm em ver, em estar. E aí, nisso que surge a Cia Lázari, na necessidade em fazer e, não sei, acontecer de certa maneira, né? Hoje, né, você tem tido você está muito mais por trás, né, nos bastidores do que ali no palco, né, dirigindo do que atuando. Isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente, né, ou você tem mais esse feeling pela direção? Então, é muito engraçado, porque em 2019, ainda eu fiz um monólogo, atuando. E aí eu chamei duas pessoas para me darem um direcionamento, porque como era um monólogo eu sozinho, pedi pessoas para me ajudar, porque, aliás, não se dirijam. Chamem sempre alguém para pelo menos dar um toque. Não, é muito... muito desafiador, tipo, É muito você mesmo desafiador. se dirigir? É porque você não tem a visão. Você não consegue ter a visão de fora. E não que não seja bom se autodirigir. Mas você precisa da visão de fora. Assim como você faz pro público, você não faz pra você. Claro, é uma realização nossa, fazer teatro, fazer quaisquer seja a arte. Mas é pro público que a gente faz, né? Mas minha mãe sempre falava assim, você sabe que você vai dar aula, você vai dirigir. Aí eu falei, não, sou ator, que nada. E aí foi natural. Em 2018, eu, estudando, uma coordenadora falou assim, Vitor, eu dou aula numa escola estadual, no Guarujá, e eles têm aquelas festas das nações no final do ano. Sim, sei. E eles estavam fazendo uma peça sobre bullying. Ela falou assim, escolha um tema que vocês querem falar. E era sobre bullying. E a peça ia terminar, ia acabar porque não estava dando certo. Aí ela falou, Vitor, você não pode ir lá ajudar? Aí eu, claro, vou. Fui, a gente fez a apresentação, sei lá, 25 apresentações no dia dessa apresentação deles. E aí, em 2019, conversando com a coordenadora, eu comecei a dar aula para quem quisesse, seja Fundamental 2, ensino médio. E aí, ali, de fato, eu comecei a dar aula. Mas em 2018, eu estudando, eu também era assistente da professora. Sempre fui assistente, sempre estava muito próximo de pessoas mais velhas. Sim. De professores, eu sempre estava com isso. Tanto é que agora eu estou me formando em cinema. Mas eu fiz um ano de letras, porque eu sou realmente apaixonado em dar aula. E a direção, como eu sou apaixonado em dar aula, a direção foi vindo. E a necessidade de fazer, porque se eu ficar sentado, ninguém vai me ligar. Se eu não correr atrás, ninguém vai falar, oi, tudo bem? Você quer trabalhar comigo? Se eu não mostrar serviço. Se eu não mostrar o aqui veio, por que eu tô aqui. Então, nessa loucura, eu vou fazer então. Foi nisso que eu criei a Cia Lázari e fui juntando grupo e teatro independente, né? Também tem isso. Eu vi aqui, né, que você consegue ali transitar, né, por várias atividades ali nos bastidores, no caso de iluminação, né? Como é que surgiu também esse lance pela iluminação, né? Esse interesse, né? Que eu vi que é uma coisa que você curte muito fazer também, que você gosta de fazer. Então, todas as peças que eu fiz, Quem Casa Quer Casa, Quarto de Empregada, todos esses espetáculos eu fiz a iluminação. Primeiramente por verba. Sim. É independente. Eu não sei quanto de público eu vou ter. Eu não tiro
o lugar de nenhum das pessoas, porque eu sei o quanto é difícil fazer iluminação. Não é você ligar a luz, apertar o botãozinho e ligar. A iluminação não está na luz em si, está na montagem, está na criação. E quando eu penso nas peças, eu vou... Então, às vezes, Quem Casa Quer Casa foi assim. Eu fui cenógrafo, eu fui iluminador, eu fui sonoplasta e diretor. Porque nas minhas direções, eu vou falando assim, eu vou vendo a necessidade que eu tenho. Então, eu preciso de uma mesa, eu preciso de uma cadeira, eu preciso disso. E eu vou criando e vou buscando. Pega emprestado de alguém, compra ali, faz não sei o quê, vai no brechó. E essa correria. Mas a iluminação foi algo estudando mesmo. Eu sempre achei lindo demais a fotografia. E a iluminação de cena são fotos. E quando eu penso também na direção, eu vou pensando em esse momento é bom para tirar uma foto. Uma foto. Cada cena tem que ter uma fotografia. Isso vai da iluminação. E aí, a necessidade de precisar ter um iluminador, não ter verba para ter, foi fazer eu aprender, aprendendo. E hoje, eu falo que eu sou diretor, ator e iluminador. Porque eu já trabalhei em outras peças como iluminador, né? Desenhando a luz, operando a luz. E eu sou apaixonado. E é legal, assim, é curioso porque a iluminação, ela traz, assim, um diferencial muito grande. Às vezes um cenário, né, ele não precisa ter tanto objeto. Às vezes não Mas se ele precisa ter tiver nada. poucos objetos, mas tiver aquela luz, quebra, assim, com tudo, assim, né? Traz luz, aquele diferencial. A luz pode ser cenário. Sim. Os atores estão lá. O cenário é importante ter, dependendo da proposta de cena e do espetáculo. Da proposta também de encenação e do espetáculo. Mas não é necessário. Você pode ver, tem vários espetáculos. Aliás, cito aqui Das Tripas, que é um monólogo incrível da Mariana Muniz, que tem uma cadeira. Uma cadeira. E é isso. Além de ser uma atriz espetacular, a iluminação conta a história junto com ela. E a música, claro. Que a sonoplastia é outra coisa que eu não manjo. É muito difícil sonoplastia de espetáculo. É muito complicado. Mas é isso. Eu vou... essa música é linda, essa música é bonita. Mas por quê? Não sei. Agora, a iluminação, eu tento ali justificar certas escolhas, né? Mas a iluminação conta história. A iluminação fechada, iluminação aberta, colorido. Eu não gosto muito de luz colorida. Eu não sei, mas eu não gosto muito. Que eu acho que vai, às vezes, para um floreio. Que às vezes só o elipso ali de uma luz quente amarela é suficiente. Nos espetáculos que você dirige, né, no caso da sonoplastia, geralmente você participa um pouco ali também? Sim, né? eu vou... Por exemplo, Doroteia, que é o espetáculo que estamos em cartaz agora. Doroteia é um espetáculo que eu sou apaixonado pelo Astor Piazzolla. Aliás, se estiver errado, eu acho que tá certinho a pronúncia. Mas o Astor Piazzolla, eu sou apaixonado por ele. E eu acho que Nelson Rodrigues, na minha visão, a única música que descreve bem Nelson Rodrigues é o tango. Fora as tragédias que tem a coisa do samba e tal. Mas quando a gente vai pra mitologia ou até assuntos mais sérios, o tango, pra mim, é o que resume Nelson Rodrigues. Porque é um dos únicos estilos musicais que você olha e você fala, nossa, tem amor e tem ódio numa mesma música. E Nelson Rodrigues é amor e ódio. Então, eu falei pra Maria Fernanda Thiago, que é minha assistente de direção nesse espetáculo e sonoplasta. Eu falei assim, eu preciso... Vai ser todas as músicas do Astor Piazzolla, então tem umas 13 músicas. E por conta disso, aí eu justifiquei a sonoplastia. Porque, por conta do amor e ódio, por conta da questão da beleza e a não beleza que existe no espetáculo. E aí as escolhas da música vai, às vezes, pela letra. O que ela quer dizer? Tem a ver isso e tal? Aí eu vou pela letra. Quando não tem letra, o ritmo agrada? Faz sentido? Que às vezes é isso. Eu sou muito inverso. Se tem uma cena alegre, eu deixo ela pra baixo com a música. Porque eu acho que é isso. Você tem esse... Eu gosto de fazer feeling, essa coisa. né, Eu não pra sei, dar essa... não sei porquê. Mas eu gosto muito de dividir isso.
eu vou trazer uma música densa, uma coisa densa, e aí vai e a cena é super alegre. Porque o Nelson é isso, ele é incômodo. Para muitas pessoas, o Nelson é um incômodo. E a música tem que ser também, na minha opinião, entendeu? Então vai por aí. Bom, já que a gente está falando de Doroteia e Nelson Rodrigues, me conta como que surgiu essa ideia de trazer essa releitura, né, de Doroteia para os palcos. Olha, é muito engraçado falar, mas Nelson tem 17 peças, não sei, 200 mil crônicas, mas Doroteia é um dos espetáculos que eu era mais apaixonado por montar. Quando eu estudava, eu fiz o Tuninho e outros 2 personagens de A Falecida, como ator. Montei ano passado, em 2024, Perdoa-me por Me Traíres, que foi um processo de 10 meses de ensaio. E os últimos 2, todo dia, que é coisa rara hoje em dia a gente conseguir fazer isso no teatro independente. Mas Doroteia sempre tinha meu coração. E aí, pós Perdoa-me, gente, vou abrir um curso de Nelson. Aí não deu quórum. Não teve gente suficiente para montar um espetáculo de Nelson. Mas eu peguei ali 2 pessoas, falei, então vamos montar a Doroteia? Convidei mais pessoas, né? O elenco tem 6, mais o Jarro, que é um personagem que ele é citado, mas ele não é personificado no texto de Nelson, mas eu quis, que é a figura do Jarro, né? Que o Jarro, ele é o homem. Na verdade, o homem não, ele é o desejo. Ele é o sexo, às vezes mesmo. Quando o Jarro aparece é porque o pecado está se aproximando. Então, o sexo está se aproximando. Então, sempre foi uma coisa assim, eu quero montar essa peça. Eu acho que pela delicadeza do feminino que tem nesse espetáculo, que eu sou apaixonado. Eu sou, além disso tudo, eu sou drag desejo queen. muito grande de trazer. Sim, eu sou drag queen, além disso. Além de tudo isso, eu sou drag queen. Eu tenho um respeito e um carinho muito grande pela figura feminina. Não só pela mulher em si, mas a questão do feminino. O feminino é uma coisa que eu acho lindo demais. E quando eu vejo Doroteia, Doroteia é sobre uma ex-prostituta que depois da morte do filho dela, ela não quer mais essa vida de desprazeres e não pudor. Ela vai para casa das primas, as 3 primas que moram em algum lugar bem, bem longe daqui. E nessa busca pelo não pecar mais, ela vai para casa das primas e as primas fala que para ela poder permanecer na casa, ela tem que ficar feia, porque ela é belíssima. Sim. Então, se ela tem que ficar feia, ela tem que achar as chagas, ela tem que pedir a Nepomucena chagas, que é essa mitologia que Nelson cria do que as chagas seriam. Se ela tem as chagas, ela vai ficar feia. E aí ela vai poder ser da família, porque se ela é bonita, ela ainda continua atraindo o Jarro, que é o sexo, que é o amor, que é isso. Então, se ela não quer mais essa vida, ela tem que ser feia. Então, é muito engraçado você falar de uma peça que é totalmente uma mitologia, vai para Muito louco isso. muito louco, mas é simplesmente para falar, se você não quer mais pecar, você tem que ser feia. Isso para mim é a coisa mais maravilhosa do mundo, Nelson escrever essas coisas. Esse texto é de 1949, se não me falha a memória. E aí a gente, hoje em dia, discutindo sobre isso e a quantidade de procedimentos estéticos que existe. Sim. E aí, Muita gente buscando esses procedimentos hoje em dia, né? muita gente. E aí, aí vem o questionamento também da peça. É por ela? É pelo outro? Doroteia fala que ela não quer mais essa vida, então ela tá fazendo por ela. Mas hoje em dia, as pessoas fazem por elas mesmas? Que padrão é esse que a gente precisa se encaixar? Isso eu falo não só da peça, eu falo da nossa área. Modelo. Até que ponto a modelo tem que ter um padrão, uma caixinha, assim como ator. A Mariana Xavier, se eu não me engano, que fez como que é o nome? Da minha mãe, uma peça. A Marcelina. A Marcelina. Ela contou num podcast, há pouco tempo atrás, que ela não ia fazer o papel. Porque ela tava... Da Marcelina. Porque ela tava cansada de papéis que era a pessoa gorda.
Ela não pode ser uma advogada, não pode ser uma arquiteta, ela é a pessoa gorda. E aí, depois de muita insistência da produção de elenco, ela... Não, tá bom, vou fazer o teste. Ela passou e foi incrível. Mas é isso, até que ponto a gente precisa se enquadrar em certas questões, em certos lugares, para daí a gente poder ser alguém? É muito louco isso, né? E isso é muito forte, né, Vitor? Né? E é muito grande também o número de pessoas que acabam aceitando, né, esses trabalhos, né? Porque não dá para ficar sem trabalhar, né? Então acaba se sujeitando a isso, né? Uhum. Eu acho muito, muito louco essas discussões hoje, tá se falando mais. Eu acho isso importantíssimo. Mas é muito louco ainda ter isso. A gente precisa... Eu não queria fazer, mas já que vai me dar um dinheiro, eu faço. Mas aí até que ponto a gente vai ficar fazendo isso? Se sujeitando a Se isso, sujeitando a isso, né? E é um absurdo. Menino, e aquele elenco de Doroteia? Aonde você conseguiu aquele elenco? Meu, um elenco totalmente conectado. Gente, vocês não têm noção. E eu não sei. É um feeling pra escolher elenco. Eu vou. Eu sinto. Eu vou. Ai. Por exemplo, a Doroteia, quem faz é a Lívia Martinez. Uhum. A Lívia, eu conheci ela como atriz. E aí eu chamei ela pra fazer a sonoplastia de Perdoa-me por Me Traíres no ano passado. E hoje ela é a Doroteia. Eu acho que a vida vai fazendo isso. O Felipe, que faz a Maura, também foi uma pessoa que mandou um currículo. O Rafa, que faz a Carmelita, e a Lela, que faz a Dona Flávia, os dois foram desse curso que eu falei. Sim. Que aí não deu pra frente. A Arara foi a Sandra Corvelone, minha mamãe do teatro. Beijo, Sandra, te amo muito. Que falou assim, olha, tem uma pessoa ótima pra te apresentar. E foi pra outro projeto. E aí eu chamei ela pra fazer. E a Nicole, assim como o Felipe, foi também por casting. Que aí a gente abriu... manda o currículo. Pra gente conhecer pessoas. Sim. Porque hoje eu falo que eu tenho, sim, um elenco fechado de pessoas de confiança que pra qualquer coisa que eu fale, vamos fazer, a pessoa, bora. Mas a cada vez mais eu quero ficar abrindo isso. Mas eu não faço audição pra projetos, porque eu acho que é isso, já é independente. E a gente precisa ter a confiança. E assim, ninguém solta a mão de ninguém. A arte tem isso, mas é complicado. Tá todo mundo ali, todo mundo unido, né? Sim, No mesmo objetivo. sim. Já aconteceu de você ver aquela atriz falando, nossa, acho que ela vai dar bom naquele papel. E aí, de repente, no decorrer do ensaio, não virar? Isso até hoje acho que nunca aconteceu. Mas algum dia vai. E eu vou ficar bem triste. Mas não aconteceu. Claro, tem rusgas e questões, como qualquer relação. Qualquer relação tem questões, tem problemas, principalmente independente. A gente não tem grana. Eu preciso... a pessoa não vai pro ensaio porque apareceu um teste pra ela. Ela passou num teste, ela vai ter que gravar lá em Curitiba e ela não vai pro ensaio. Tá tudo bem. Entendeu? Mas são questões que naturalmente acontecem em teatro independente. E aí, como lidar com isso, que é a busca, a grande busca, né? Ô, Vitor, né, a gente está falando aqui de companhias, né, independentes. Hoje, você, como fundador de uma companhia, né, independente, como que você vê, né, qual é o maior desafio, né, de se montar, né, de ter uma companhia independente hoje no Brasil? Ter uma companhia independente hoje no Brasil. Acho que essa é a grande dificuldade. Acho que, na verdade, a dificuldade tá no público. Sim. Porque por mais que eu tenha gente conhecida, É até uma que luta ponto... conseguir público, né? Não, mas até que ponto a pessoa tá indo pra assistir o espetáculo ou tá indo pra ver a pessoa conhecida? Então, eu acho que a cada vez mais tá mais difícil. Claro, eu tenho certeza que pelo menos 50% dos ingressos vendidos de Nelson Rodrigues foi pelo Nelson Rodrigues. Uhum. Não foi pelo elenco, não foi por mim, não foi pela produção,
pra Jéssica Uric, não foi pra Maria Fernanda, que é minha assistente, não foi pelos atores, não, vou dar uma lista dos atores. Mas não foi, foi pelo Nelson. Então eu acho que o independente, se eu quero fazer algo autoral, para viabilizar um cachê, um sobreviver, precisa ter algum aporte financeiro. Seja público, municipal, estadual, PROAC, Rouanet, Lei Aldir Blanc, Paulo Gustavo. São leis que, infelizmente, são muito excludentes. São leis excludentes. Tirando a Rouanet, que aí é uma inscrição, mas você imagina, PROAC, 500, 600 inscritos para passar 30 pessoas. Não passa nem 50, não passa nem 30. Passa 10%. 10%, às vezes menos, 5%. É muito pouco. E aí, às vezes, é isso. Até que ponto? E às vezes são os mesmos. Mas aí eu não vou entrar nesse lugar porque... E não é qualidade do projeto. É isso. Ninguém é ensinado, quando faz um curso de teatro, a escrever projeto. É ensinado a atuar, dirigir, produzir, de vez em quando produzir. Mas a produção executiva, quase ninguém é ensinado. E é muito complicado, né? Porque... E aí, por isso também, eu já tentei muito inscrever projetos. Mas não passa. Porque é isso, é excludente. Às vezes o projeto é maravilhoso. Entra até como suplente, mas não passa. Então a gente, às vezes, por exemplo... Mas você acha também que tem, assim, uma certa panelinha em relação a isso? Tipo assim, de repente né, os escolhidos, né, mas tem aquela famosa panelinha. Vamos abrir aquela audição só para dizer que a gente está fazendo, mas já tem ali os escolhidos que vão... Eu não sei. Leis de incentivo, eu não sei. Eu espero que seja por erros de cronograma, por planilhas orçamentárias, porque eles nem veem, às vezes, a sinopse ou o que o projeto quer dizer. E sim um projeto, uma justificativa bem concluída, um orçamento que respeita os valores, que tem também na lista do SATED, que é o sindicato, o que é importante, o valor certo, correto de se ganhar. Espero que seja por isso. Mas assim, a Lei Rouanet foi criada para quê? Para pequenos produtores. Sim. Foi criada para pequenos produtores conseguirem viabilizar seus projetos. Só que, quando o projeto é aprovado lá na SALIC, o produtor executivo vai lá na empresa X, fala lá com o responsável pelos projetos. Eu tenho um projeto aqui, eu gostaria que vocês apoiassem. Para a empresa X, é muito mais vantajoso o projeto dela estar com uma pessoa famosa. Sim. Porque assim, eu que não sou conhecido, talvez não vai viabilizar tanto para aquela empresa. Tipo, não vou fazer num teatro Santander, que tem trilhões de lugares, que é hoje o teatro aberto maior que tem em São Paulo, é o Santander. Vai abrir um outro no Tatuapé, que é maior. Mas, se não me falha a memória, é o Santander. É o Santander. Falaram ali. E tem 1.400, 1.500 lugares. Se eu não tenho pessoa famosa, eu não vou ter 1.400 lugares em 2 meses de temporada. Mas, claro, para a Rouanet, é muito mais fácil ele dar o projeto, ele falar, beleza, eu apoio esse projeto, te dou tanto, ou às vezes não consigo ser patrocinador master, mas consigo dar tanto. Que é isso, eles dão valor ali que eles conseguem. Aí tem no projeto, né, 1 milhão, 300, 500, 1.000 e tal, aí depende, cada um tem sua categoria. Mas é isso, para a empresa é mais importante aparecer para quem é famoso. Sim. É errado? Muito. Poderia ser porcentagem? Tipo, você, empresa X grande, consegue... Se você apoiar projeto X de tantos milhões, você tem que apoiar esse de 200 mil. Poderia ser uma regra, poderia ser feita uma PL aí para isso. Mas se instaurou desse jeito, né? E é muito difícil mudar. É bem complicado isso, né? Depois que já se iniciou nessa confusão aí, Vamos ver se muda alguma coisa, né? Vamos ver, eu espero que mude. Ô, Vitor, o que é o teatro para você?
Nossa, quase que desceu. Olha, a água desceu. O que é o teatro pra mim? Nossa, acho que ninguém me fez essa pergunta. Intervalo comercial. Muito obrigado, gente. É isso. O teatro pra mim... Eu faço teatro praticamente desde que eu nasci. E eu não sabia que era teatro. A expressão artística, pra mim o teatro tá envolvendo a cultura. Sim. Assim, a questão, o nome teatro tá, é mais forte pra mim a cultura. Então, o que é a cultura? Qualquer grupo que tem alguma coisa junto, alguma tradição, por exemplo, eu estar com você aqui é cultura, porque eu estou conversando com você falando de assuntos. Então, o falar, o mudar a vida de uma pessoa, muitas vezes, o estado de catarse que o teatro dá, pra mim é muito importante. Não é só o meu lugar de expressão artística, de conseguir falar o que eu quero pensar e refletir. Pra mim, o teatro tá mais pro público. Eu fiz um espetáculo que era... Aí, respondendo a pergunta, eu acho que tem a ver com isso. Eu fiz um espetáculo que era inspirado na música Eduardo e Mônica. Da Demônica? Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, tá. E eu fazia o filho. Sim. E aí tem uma questão lá que no espetáculo tinha uma briga do casal e tal. Eu só sei que eu, criança, descobri depois que uma pessoa da plateia, logo que acabou o espetáculo, chorando em prantos, foi na delegacia e denunciou o marido por abuso. O espetáculo nem ia pra tão longe. Só que o espetáculo fez entender que aquela vida que ela estava levando não era certa, não era correta. Uhum. Na verdade, ela achava que era. Porque é isso, a relação que ela tinha com o marido dela, ex-marido, que tenha, né? Uma relação bem abusiva. Que seja ex-marido, mas essa relação abusiva, pra ela era normal. Pra ela era o lugar da mulher fazer o que ele queria, do jeito que ele queria, e aí receber o que ela recebia dele. Como não fez o que eu queria, né? Não precisamos entrar em detalhes. Mas foi uma peça inspirada na música Eduardo e Mônica, que nem ia pra tanto esse lugar. E o estado que ela viu aquele espetáculo e falou... E ela foi na delegacia, não sei o que aconteceu, tomara que tenha dado tudo certo. Eu só sei que ela foi na delegacia e denunciou o marido dela. Foi essa informação que eu tive. E então, olha a potência que o teatro tem. Eu não tenho nada contra stand-up, eu já fiz muito stand-up. Mas o teatro, pra mim, eu sou apaixonado em fazer tragédia. Porque tragédia é a nossa vida, é a desgraça da nossa vida. E a gente acha engraçado porque a nossa vida é uma desgraça. O próprio Nelson, né? Ele tem a vida como ela é. Eu acho que eu tenho certeza que eu amo fazer a vida como ela é, pra gente se olhar mesmo. Uhum. O teatro ser um espelho, um grande espelho. Pra mim, a quarta parede é um espelho. Não é a abertura que tem... Eu acho também que as pessoas... 90% eu acho que se identifica mais com essa versão, né? De trazer a vida como ela é, né? Eu gosto muito. Eu acho que o legal do teatro é a gente refletir. Sim. Não é legal a gente pagar um ingresso, depois vai lá comer uma pizza, deu risada no espetáculo e depois nunca mais se fala sobre isso. Não. Eu quero que o espetáculo seja a questão do que fala da neurolinguística de você só vai conseguir realmente entender tudo o que aconteceu naquela 1h30, 2 horas, que seja, 3 dias depois. Eu quero que a pessoa esteja ali tomando um café e fala, meu Deus, como foi o caso da mulher. Ali foi momentâneo, mas, meu Deus, fulano faz tal coisa comigo e eu acho normal. Aonde que eu acho isso normal? Por que eu acho isso normal? Então, eu acho que o lugar... E aí, respondendo a pergunta, o que é o teatro pra mim? O teatro, pra mim, ele tem o lugar de autorreconhecimento, a existência mesmo. Você se vê ali. Se você não vai se ver, você vai ver outras pessoas. Nossa, forte isso, hein? Mas porque eu acho que assim, o teatro, assim como a família é tudo igual, só muda o endereço. Esse é um grande ditado que existe. E é verdade. Família é tudo igual, só muda o endereço.
Briga sempre tem. Não existe uma coisa. Ai, nunca brigou. Nunca teve, Como, teve um problema. Tem sim, teve sim. Se não foi com a família, com fulano bateu o carro, fulano não sei o quê. E é isso. E eu acho incrível o Nelson, porque ele coloca de um jeito inteligentíssimo, textualmente falando. E ele coloca na sua cara, ó, como você é uma merda. Eu sou muito louco por gostar disso, né? Mas eu gosto. Eu gosto porque é isso. A pessoa vai embora dali refletindo. E não é que ela vai mudar a vida dela inteira. Mas aquilo vai fazer ela olhar pra si mesma, muitas vezes. Ela se achar mais bonita. Ela se achar... Ela mudar. Ah, então eu preciso respeitar tal pessoa. Eu preciso entender tal pessoa. Ah, talvez aquilo que eu falei pra aquela pessoa não é legal. E também assim, quando você atinge, né, esse objetivo, né, de fazer com que a pessoa saia de lá e reflita, eu acho que é porque a mensagem foi entregue, né? Com certeza. O estado de catarse que é maravilhoso. Se a pessoa sai dali modificada de alguma forma, meu trabalho foi bem feito. E não é pra, vou mudar minha vida, vou sair correndo por aí, acabou. Vou entregar meu aluguel, vou pegar um carro e vou sumir e fazer um mochilão. Pode ser, às vezes. Se a pessoa pode, financeiramente falando, que vá. Mas o negócio é a vida já é muito difícil. As nossas contas, os nossos problemas, a política que envolve a nossa cultura. Já é muito difícil. CLT. Imagina, CLT. Segunda a sexta, o dia inteiro, às vezes sábado também. E aí você, às vezes, quer só dar uma risada. E a tragédia tem a risada. E tem também a reflexão. E tem também o autorreconhecimento. Eu acho que isso que é importante, isso que é bonito. Ô, Vitor, voltando um pouquinho em relação a Doroteia, né? Doroteia foi um espetáculo aí que estreou recentemente, teve uma temporada aqui em São Paulo. Foram 6 semanas, janeiro e fevereiro, isso. E agora vocês estão viajando aí por algumas cidades de São Paulo. A gente foi pro Guarujá no dia 16 de março, domingo, que foi incrível. Eu adoro teatro de arena, né? Eu gosto de convenções diferentes. Teatro de rua, teatro de arena, teatro de corredor, outros lugares de teatro. Sim. E lá foi palco italiano, né? O convencional dos teatros. E eu achava que não ia funcionar. E funcionou muito. E como que o público de outra cidade é diferente também de São Paulo. Guarujá é Baixada, litoral de São Paulo. E como que é legal levar, né? A gente vai ter mais 2 sessões. Eu não sei que dia vai ser esse programa, mas vai ter dia 28 e 29 de março, sexta e sábado, na Bela Vista. Sexta às 20 horas, domingo às 19 horas. Mas aí, quem sabe, a gente vai para mais cidades, faz mais apresentações, porque é um espetáculo... Me conta, o que você achou do espetáculo? Gente, maravilhoso. Maravilhoso. E era justamente isso que eu ia te perguntar, né? Se tinha alguma previsão, né, de retornar para São Paulo com algumas apresentações extras aí. Do jeito que o povo tá falando dessa peça, eu acho que a gente vai ter que ficar em cartaz 1 ano. Mas é isso, direitos autorais não é fácil. Infelizmente, felizmente, claro, as famílias recebem esse aporte financeiro, mas muitas vezes, é teatro independente, podia ter outras questões. Se você ganha, sei lá, um PROAC 300 mil reais, tudo bem. Mas independente, deixa a gente falar, deixa a gente colocar esse texto, deixa a gente levar para pontas. Porque imagina, será que todo mundo quer ir no Sesc Consolação assistir o Nelson Rodrigues? Quem vai no Sesc Consolação em São Paulo? Entendeu? Vitor, É isso também. A quantidade de talento, né, de atores e atrizes assim que fazem parte de companhia independente, Às vezes supera, né? gente, eu tô de boca aberta, né? A qualidade de atores que estão atuando aí nessas companhias. Gente de primeiríssima assim mesmo, sabe assim? Que você vê que tem Canta, conhecimento, dança, atua. você vê que tem talento. Tem muita gente boa no mercado, né? Tem muita gente boa no mercado. E é isso, às vezes, não que quem tenha lei de incentivo não seja bom. Mas tem tanta gente em teatro independente maravilhosamente bem preparado. Sim. Não é às vezes ser bom ou ser ruim, mas tem tanta gente tão bem preparada, Sim. pronta para qualquer
coisa que seja, mas não é Não tem um não incentivo, conhece, né? não tem Um incentivo. reconhecimento. E você viu, Doroteia é um espetáculo para 40 pessoas, ali no QG 791, na Major Diogo, na Bela Vista, né? Sim. Para 40 pessoas. E aí as pessoas vêm e falam assim, nossa, várias pessoas me falaram, nossa, é tão bom ver um espetáculo pertinho do ator, depois a gente tomar uma cerveja lá em cima, isso é tão bom. As pessoas Tem estão essa... carentes de ter Sim. proximidade com o ator, porque o ator virou celebridade, e ator não é celebridade. Ator, assim como é isso, o meu lugar é você fazer entender melhor a sua vida, ou ver melhor a sua vida, sem que muitos problemas. Às vezes é isso. E é muito gostoso essa troca, né? Que você tem ali com o público, além de você estar perto ali, né? Do palco, né? Tem esse happy hour depois que você vai lá, você conversa um pouquinho com o ator, né? Tira Então, suas dúvidas do meu, espetáculo também, né? Às vezes. Ai, o que é tal coisa? O que é tal coisa? Será que é isso mesmo? Será que não é? O que ele quis dizer naquele momento? Isso é maravilhoso. Aí, às vezes, a gente sai do espetáculo meio frustrado. Pô, não consegui tirar uma foto, porque às vezes é isso, né? Pô, eu queria tanto tirar uma foto com aquela pessoa, tanto... E não é celebridade. Às vezes, claro, eu entendo, é muita gente. Imagina tirar foto com tanto de gente. Mas às vezes um contato mais franco, sabe? sim. Mais realista. Principalmente quem tá ganhando dinheiro. Já tá ganhando dinheiro mesmo, fala com essas pessoas. Eu falo pra todo mundo a humildade que o ator tem que ter. Tipo assim, gente, se troca, tira a maquiagem, vai lá em cima falar com as pessoas. Eles pagaram pra ver vocês. Olha que loucura. As pessoas pagam pra ver a gente, ou deveriam. Não, e a simplicidade dos atores, né? De ir lá, né? Participar ali dessa reunião ali com o público, né? É muito gostoso essa troca e é bonito de ver isso. Eu acho muito potente. Eu acho... É isso, a pessoa saiu da sua casa. A Fernanda Montenegro mesmo fala. Ela tem uma fala que ela... A pessoa tomou uma condução, foi não sei o quê, pegou trânsito e tal, pra te ver, pagou ingresso. Fale com ela, agradeça a ela. O mínimo, né? O O mínimo. mínimo. Tudo bem, eu tô cansado, fiz 5 horas de peça. Mas vai lá, não custa nada dar um oi, sabe? Acho que precisa mais isso. Olhar pro público que foi te assistir. Foi ver a obra? Foi ver um espetáculo? Foi, mas ela foi te ver. Foi ver um texto, foi ver uma coisa, mas tava lá. Fala com as pessoas, é tão bom trocar com as pessoas. Vitor, agora me conta. Tô sabendo aí que você já tá com uma peça no forno. Pode contar um pouquinho pra gente do que vem por aí. Vou contar. Bom, final do primeiro semestre, provavelmente. Eles não usam black tie. Uau. Que é um texto do Gianfrancesco Guarnieri, que nasceu na Itália, mas logo pequenininho veio pro Brasil, já virou brasileiro de RG. E ele escreveu Eles Não Usam Black Tie, que é uma peça, é um texto que ficou muito conhecido porque a Fernanda Montenegro, mesmo acabei de falar dela, a Fernanda Montenegro fez o papel da Romana no cinema, né? Fizeram uma versão pro cinema, mas é uma peça teatral de 1958, 55. Falo que o texto é 55, mas a primeira apresentação foi em fevereiro de 1958, no Teatro de Arena Eugênio Kuznit, que até hoje está aberto, agora quem cuida é a Funarte. E aí, a primeira apresentação foi com o Guarnieri no elenco, e aí agora eu tô montando, peguei essa empreitada, e também, independente, sem aporte financeiro, a gente quer muito. Mas assim, pessoas incríveis trabalhando comigo. E eu tô assim, até hoje eu falo, não é possível que eu tô dirigindo Mariana Muniz e Paulo Marcos. Olha. Mariana Muniz e Paulo Marcos, eles fazem a Romana e o Otávio, que é o casal mais velho, né? O pai e a mãe mais velho da peça. E, gente, é de uma genialidade. E eu, tão novo, dirigindo essas pessoas tão incríveis. Eu falo, não é possível que essa pessoa tá me ouvindo. Não é possível que eu tô falando isso. Não é possível. Taiguara Nazaré, Arara Chestal, Renata Schneider, Juliana Búrigo. Agora eu vou ter que falar todo mundo. Olha que elenco, hein? João, que elenco. João Rodrigues, Mariana Ramires, Tom Roger.
Ai, não posso esquecer de ninguém, meu Deus do céu. Ai, eu passando o personagem aqui. Eduardo Feitosa, Thiago Casado. Só gente incrível. Incrível. Eu não esqueci de ninguém. Será que eu esqueci de alguém? Acho que não. Mas é tão gostoso. A gente também tá fazendo uma estrutura arena. Aham. Uma mesa, 6 cadeiras. E 10 atores. 10 atores. 10, 11, 10. Já tem local já? Ainda não. Ainda não? Mas aí a gente avisa pra todo mundo. Então, ó, fiquem ligadinhos aqui no podcast Em Cena. Assim que tiver data de estreia, com certeza, o Vitor vai passar pra gente. Vamos aí compartilhar com vocês, né? Data, local, enfim. Tudo, 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 tudo. E é claro, se permitir, vamos lá fazer cobertura, mostrar um pouquinho dos bastidores pra vocês, que eu sei que vocês gostam disso também. Aí se não for, acho bom ir, viu? Se não for, o negócio vai ficar ruim. Mas é maravilhoso. Eu fico muito feliz de estar fazendo esse espetáculo. E, de novo, é uma outra tragédia. É um texto riquíssimo em detalhes, lindíssimo cenicamente. É muito bom ver como os atores conseguem rir, conseguem ficar sério, conseguem se divertir. E a necessidade mesmo. É um texto que fala sobre greve. Greve de fábrica. E ao mesmo tempo tem um casamento, tem uma festa de noivado. Tudo junto, sabe? E a luta mesmo. Acho que é um teatro que fala muito também. Guarnieri trata muito disso como um grito parado no ar. A potência que o lugar que a gente tem é de luta, é de correr atrás, é de falar o que quer sem ninguém julgar, com respeito, obviamente. Eu posso falar o que quiser, mas se eu passar da linha do respeito, aí não faz mais sentido falar. É. Acho que é isso. O Guarnieri deixa muito bem claro no texto dele. Fale o que você precisa para você conseguir ser você sem questões alguma. Acho que é isso. Gente, muito bom bater esse papo com você, hein, Vitor? Ah, eu falo muito, né? Muito bom. Nossa, eu falo muito, Marcos. Bom, temos aqui mais 15 minutinhos para finalizar. Uma última perguntinha. Sim. Para quem quer iniciar hoje, né, sua carreira artística aí, seja como ator ou diretor, qual é o conselho que você dá? Uma dica que você dá? Desista. A Fernanda Montenegro fala isso, né? Acho que foi numa aula inaugural de alguma escola. Acho que foi isso. Aí uma menina na plateia pergunta assim: que conselho você dá pra quem tá começando teatro? Aí ela: desista. Mas, se você estiver fazendo teatro, parar o teatro por algum momento e você tem uma agonia muito grande de precisar voltar pra ficar em cena, aí sim você é do teatro. Então, às vezes é isso. Às vezes é deixar de fazer pra ver se aquela falta, se você tem muita falta daquilo, é porque realmente, sim, você é do teatro, precisa estar no teatro. Mas pra quem tá começando o teatro, a indicação que eu dou, eu preparei elenco de uma série agora e me perguntaram isso. Porque eram pessoas que às vezes não têm... não são atores e atrizes, né? Não fizeram curso. Me perguntaram, só estão fazendo a série, né? Mas aí, o que você indica? Primeiramente, ler, pesquisar. E assim como a vida de drag queen, teatro também. Saiba quem veio antes de você. Saiba quem pisou aqui antes de você. Tem tanto teatro com o nome de artistas. Ruth Escobar, Sim. Maria Dalla Costa, Sérgio Cardoso. Vai ver que são essas pessoas. Se tem nome em teatro, se tem nome de ruas, tem nome... Veja quem veio antes de você. É importante você buscar essa história, né? Buscar esse passado. Claro. E não que, ai, nossa, agora eu vou saber a história de todo mundo, aí eu vou ser ator. Não. Mas você vai ser o melhor ator.
Porque pra você pisar hoje num palco ar-condicionado, teve muita gente que suou em palco sem. Sabe? Isso é muito doido de pensar, né? Hoje a gente entra em teatros com ar-condicionado. Só quem veio antes da gente não tinha ar-condicionado. E é conhecimento, né? É, claro. Então, acho que vale a pena, E fazer curso de você teatro, buscar né? essa história e esse passado. Sim, tem muita gente que quer começar no cinema e na TV, né? Mas tem que passar pelo teatro primeiro. Você tem que aprender a exagerar muito, a passar de todos os limites possíveis, falar o que quer, enlouquecer, pra depois você falar e entender sozinho, sem precisar de ninguém, os limites que precisam ser tomados para a TV, para o cinema. Mas você precisa rasgar, ralar muito na ostra. Tem que ralar muito na ostra. Tem que fazer teatro independente. Tem que ir pra luta, pra depois ficar sentadinho, tranquilo no ar-condicionado e falar: ah, já decorei meu texto, já ensaiei, agora vamos fazer a peça, porque tem aporte financeiro da lei tal, do patrocínio tal. Nem tudo é só glamour, né, Nem Vitor? tudo é só glamour. Se a gente ficar pensando em glamour, a gente não faz bem. A gente só vai ficar acomodado. E o acomodado pra qualquer coisa, seja teatro, seja advogado, se você tá acomodado, é porque você já não vê mais futuro naquilo que você tá fazendo. Isso eu não tô falando nem só da área artística. Sim. Eu falo de relacionamento, eu falo de pessoas, eu falo de trabalho. Se você está acomodado, não vê nada de novo, por que você tá vivendo isso? Concordo com você. Você tá fazendo por fazer. É. Sem um objetivo, né? E aí você vai o quê? Pegar o metrô? Ai, tô indo pegar o metrô. Ai, eu pego um ônibus. Aí pega tudo assim. Aí o livro já não tem mais graça. Aí o filme que você assiste já não tem mais graça. Aí o restaurante que você vai já não tem mais graça. As pessoas têm que começar a ver mais graça nelas mesmas, eu acho. Para, muda. É isso aí. Ai, olha, eu tô de folga, sábado e domingo. Pega um carro, pega um ônibus, faz uma vaquinha ali, pega R$ 300, vai pro Guarujá, pega uma praia. Eu acho que é isso. Vai no Guarujá, vai no teatro. Tem tanta coisa que às vezes fala que é dinheiro, né? Ah, não, é muito caro ir no teatro. Não é. O teatro coisa de hoje graça. tá bem acessível. Tá, e tem Além coisa de ter graça. peças boas, acessíveis, tem muita coisa de graça, realmente. Tem muita coisa de graça. Os teatros da prefeitura, o teto de ingresso deles é R$ 30 a inteira, quando não é de graça. É. Arthur Azevedo, Alfredo Mesquita, Paulo Eiró e Cacilda Becker. São 4 teatros da... Tem também o Flávio Império. São 5 teatros da prefeitura e tem todos os centros culturais também, o Centro Cultural CC da Diversidade, o CC Olido, tem isso, eu vou falar. Tem muito lugar. Esses são lugares da prefeitura e geralmente são de graça. E também assim, o CCSP, o Centro Cultural São Paulo, tem um monte de atividade. As fábricas de cultura. Eu não tô falando só de assistir, e sim de fazer também. Vai fazer teatro, tem de graça, porque às vezes tem isso, né? A pessoa vira pra mim, ai, não faço teatro porque é muito caro. É caro, cursos. Sim, muito. Mas tem muita coisa de graça. Tem. Tem a fábrica de cultura, os centros culturais. Os teatros têm também o vocacional, né, que eles chamam, que é curso de teatro. Aí teatro, dança, canto, teclado, instrumentos no geral, violão. Eu fiz dança contemporânea Dança contemporânea? no Centro Cultural. Centro cultural. Pagou algum real? Não, totalmente de graça. E você fez a aula tranquilo, maravilhoso. Fiz, um ano. Fiz uma oficina de 4 meses. 4 Célia meses. Gouveia. Célia Gouveia. Célia Gouveia. É isso, às vezes é isso também. Tem cursos mais Muito curtos, tem o vocacional de um ano, né? Aí você se inscreve, todo Sim. ano você pode fazer eternamente se você quiser. Todo ano abre a inscrição. E indicar para as pessoas, falar para as pessoas, né? É isso. Vamos lá. Ai, não quero ir sozinho fazer aula de flamenco. Vai comigo? Vou. Vamos, eu e você dançar. Pega a pessoa, sai do sofá. Arrasta pra lá. E outra, tá no YouTube? A gente tá aqui no YouTube, né? Entra no YouTube, bota um vídeo qualquer aí. Bota um fit dance. Aí vai dançar um fit dance. Arrasta o sofá, às vezes é isso. Vamos ver graça no nosso corpo também. Às vezes a gente arruma desculpa, mas quando a gente quer, a gente consegue, né, Vitor? A gente vai atrás. Quem quer consegue, Marcos. Exatamente. Você sabe. Quem quer consegue. Principalmente fazer um podcast lindo como esse. Parabéns, Obrigado. aliás. É muito gostoso falar dessa área que é tão difícil, tão desvalorizada, que não precisava ser tão importante.
né? É maravilhoso estar aqui falando com você. Compartilhar um pouquinho da arte aí dos nossos atores Com certeza. brasileiros, né? Muito talento bom. Uhum. Vitor, muito, muito, muito obrigado. Prazer Eu que receber agradeço. você aqui de novo. Prazer, meu querido. Obrigado. Muito obrigado. Muito sucesso pra você, pra sua companhia, Obrigado. pra peça nova que vem aí. Isso. E se puderem, eu fazer um apelo aqui, sigam no Instagram, Isso. @Cia Lazari, que é a minha companhia. Cia Lazari. Cia Lazari, Lazzari. Cia Lazari. Sigam lá e acompanha, porque às vezes a gente volta com outra peça, vai ter peça nova. E quem sabe você trabalha comigo também, vamos fazer uma peça, por que não? Me chama pra dar aula. Me chama pra dar aula. Eu tô querendo muito dar aula, me chama. É isso aí. Obrigado, obrigado, obrigado. E não esqueçam de seguir aqui a rede social dele, né? Ele dá aula, ele dirige. Tem uma peça aí, precisa de um diretor? Aqui, ó. Ele é o cara. Tô por aqui. Não, nem só pra dirigir. Se quiser que eu faça uma iluminação, um cenário, um figurino, olha, eu chamo, faz tudo. Eu chamo também meus parceiros, que também é isso. Sim. Sozinho eu não faço nada. Se eu sou hoje alguma coisa, é porque eu tive pessoas do meu lado. Isso é importante, né? Com certeza. Você ter essa conexão legal aí com os parceiros, que está todo mundo ali junto e misturado. Galera, muito, muito obrigado. Né? Nos encontramos aqui na próxima quinta-feira, às 20 horas, com mais episódio inédito para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.